Graça e paz, aqui quem vos fala é a missionária Silvânia do canal Orvalho de Cristo. Não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, querido, com mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus nesta manhã, ser edificado pela palavra de Deus, ser direcionado pela palavra de Deus nesta manhã, ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Nos ajude a divulgar esse vídeo, para que venha alcançar mais pessoas, que mais pessoas venham ser despertas pela palavra de Deus, venham se despertar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nos ajude, compartilhe esse vídeo, né? Divulgue esse vídeo, semeie a palavra de Jesus Cristo em outros corações que são necessitados nesse dia, precisando ouvir essa palavra maravilhosa. Amém? E hoje nós vamos refletir no livro de Jeremias, apenas o capítulo 29, a partir do versículo 11. Nós vamos refletir, o Senhor quer falar comigo, quer falar com você nesse dia. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir direção primeiramente, que o Senhor venha nos dar direção, né, e compreensão e sabedoria, para nós entendermos o que o Senhor quer nos falar nesse dia de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, pede-me aqui, fala conosco, meu Deus, neste dia, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, dá direção nesse dia, Senhor. Executa a tua palavra santa, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus de poder e de glória, vai quebrando toda resistência, Pai. Em nome de Jesus, quebra os grilhões, inveja, repreende, meu Deus, tudo que não vem de ti nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra venha transformar esta vida neste dia, vem dar direção para esta vida neste dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, vamos fazer a leitura aqui da palavra, né? E assim diz a palavra do Senhor, Jeremias 29, né? A partir do versículo 11. Versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Forte, né, amados? E aqui o Senhor, o povo, ele, né, Deus permitiu que o povo fosse, né, exilado, né, que o povo fosse tirado da sua terra, fosse tirado ali do seu cantinho, né, e que fosse, né, ser submetido a essa, a Babilônia, né, os castigos da Babilônia. E ali esse povo, né, foi submetido à opressão por 70 anos, porque Deus permitiu. Só que durante, né, esse cativo, esse ano de, né, que o povo estava cativo ali, sob a submissão da Babilônia, Jeremias, Deus usou muitas vezes Jeremias para falar com o povo, para passar a mensagem de Deus para o povo, dizendo que que essa vida deles, esse cativeiro, ele ia durar por 70 anos, mas que a partir disso Deus ia entrar com provisão, com providência na vida desse povo, e que o que Deus tinha, como nós vimos aqui, né, para essas pessoas, era uma vida de paz. Os pensamentos que Deus tinha era de bom. Claro que no momento eles não iam entender isso. Assim como você. Às vezes, no momento agora que você está passando por tudo isso, você não está entendendo o que está acontecendo. Você está a perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Né? O que eu fiz para isso estar acontecendo comigo? É como se você estivesse, né, debaixo de uma maldição e não passasse nunca. E aqui veja que esse povo, eles ficaram submetidos, querido, a essa situação por 70 anos. Mas o que Deus queria, queridos? Deus queria que eles invocassem o Senhor verdadeiramente de todo o coração. As pessoas, o que aconteceu com esse povo? Esse povo, queridos, eles afundiram a lei do Senhor, os mandamentos, não cumpriram as instruções do Senhor, desobedeceram a Deus, viveram em pecado, em idolatria. E não era isso que Deus queria. Deus queria restaurar esse povo. Deus queria trazer a salvação para a vida desse povo. Mas diante disso, eles precisariam passar por esse
Eles precisariam passar por essa situação para que eles reconhecessem que Deus é o único soberano na vida deles. E o que Deus tinha para eles era coisas boas, eram as promessas, né, insondáveis, que é o que Deus tem para a sua vida também. E aí Deus fala através de Jeremias, não diga ao povo que viva normalmente, né, que viva, que ore, que ore pelo teu povo, que ore pelas pessoas, que casem, que tenha filhos, e que plante, que colha, mas assim, que não, né, fique vivendo angustiado, porque esse tempo que você está passando não vai ser da noite para o dia. Mas enquanto Jeremias dizia a verdade através do Senhor Jesus, do Senhor Deus, de Jesus Cristo, vinha outro profeta e dizia, não, isso vai passar da noite para o dia, amanhã você está bem, tudo vai estar normal. Não, querido, o que Deus quer desse povo, o que Deus quer de você, quer de nós, é purificação. Purificação. Aquele povo, eles precisarem se purificar, eles precisarem estar limpos, porque eles não ouviram a voz de Deus, eles não ouviram a voz de Deus. E para você ouvir da voz de Deus, você precisa estar pertinho do Espírito Santo, você precisa estar na intimidade com Deus, para você ouvir a voz de Deus, querido, e entender, né, a voz de Deus e discernir se é realmente a voz de Deus. Se você não estiver pertinho do Espírito Santo de Deus, você não consegue compreender o que Deus quer falar com você. E muitas vezes Deus quis falar com esse povo, Deus tentou alertar esse povo, dizendo, você está dizendo desobediência, você está vivendo fora dos preceitos do Senhor, vocês não estão fazendo as coisas, né, como bem, como o Senhor quer, como o Senhor deseja do Senhor, vocês estão indo em direção contrária, em direção, né, que não agrada a Deus. Então Deus, ele fez, né, de tudo para poder acordar, despertar esse povo antes que isso acontecesse. E às vezes na sua vida, Deus faz, né, Deus dá sinais, né, Deus usa pessoas, profetas, para falar com o teu povo, mas o povo não desperta. E aí o que acontece? Aí Deus já permite essas coisas para que o povo venha despertar e ser purificado, para que o povo venha entender, né, que Deus, né, tem boa obra, Deus tem promessa, e Deus tem promessa para a tua vida. Às vezes hoje você está passando por uma situação que você está a questionar, a perguntar por que está passando, mas pense, é para purificação. Era para que você busque o Senhor verdadeiramente. Ali eles buscavam o Senhor, mas não buscava verdadeiramente, de coração, né? Era da boca para fora. Então Deus quer ser que nós, querido, o amamos verdadeiramente, que nós reconhecemos Ele como Deus soberano, como Deus único na nossa vida, né? E que nós sejamos sinceros, que nós usemos da sinceridade para com Deus. Nós precisamos invocar o nome do Senhor e ainda há tempo de invocar o nome do Senhor Jesus. Você que está nessa situação, busque o Senhor Jesus, aproxime-se de Deus. Deus tem promessa para a tua vida e os pensamentos que Deus tem é de bom e não de mal. Deus nunca, jamais terá pensamentos ruins para nós, mas que nós precisamos nos purificar, que nós precisamos nos limpar, nós precisamos estar aptos a receber nossas bênçãos, as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. E aqui o Senhor fala, e orareis, e buscareis, e eu respondereis. Então, quando vocês passaram por tudo isso, vocês vão orar a mim. Enquanto vocês passam por essa situação, ore a mim, busque a mim, eu lhe responderei. Eu lhe responderei que vocês invocarem de todo o coração, de todo o coração. Ou seja, nós precisamos ser verdadeiros com o nosso Senhor. E Ele nos ouve. E o pensamento que Ele tem para você, né? Independente da situação que você está hoje, é de bem e não de mal. Apenas busque o Senhor. Aqui o Senhor queria que esse povo fizesse uma oração coletiva, quando Deus tem obra grande para fazer na vida de um povo, de uma nação. Deus quer que todos orem, né? Que todos comecem uma oração coletiva ali para Deus fazer mover, para Deus fazer entregar a promessa, porque não é na vida de um, era a vida de um pouco de remanescente, mas era na vida de uma nação, de um povo, o povo de Israel.
Deus queria fazer uma obra grande na vida deles e Deus queria que ali houvesse uma oração coletiva. Deus não fala se você orar, se vocês, né, se vocês, né, nós entendemos, vocês, o coletivo, orarem e buscarem, eu responderei, vocês me acharão e eu darei resposta. Eu darei resposta a vocês. Aleluia, Jesus. E Deus está dando direção para a tua vida nesse dia. Amém? Essa é a reflexão de hoje na palavra de Jeremias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Oh, Deus querido, Deus amado. Pai, que a tua palavra, meu Deus, venha em nome de Jesus, Pai, alcançar essa pessoa, que ela venha entender, meu Deus, que ela precisa te buscar verdadeiramente, Pai, que o Senhor está à porta, Senhor. Oh, Pai, mas que o Senhor não é invasivo, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos aqui que o pensamento do Senhor é de bem e não de mal. E se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós encontraremos o Senhor. Nós encontraremos a paz que está no Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Jesus, mais uma vez. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e amanhã a gente volta com mais Orvalho de Cristo.